Posso dizer que de um tempo para cá nós podemos perceber que tudo isso que está sendo implantado nesse mundo se tornou não mais algo natural, mas sim algo impositivo pelas pessoas. É como uma panela de pressão que vai aumentando a pressão dentro dela. E o mundo hoje, essa pressão está borbulhando. O mundo, se nós olharmos para todas as partes do mundo, a corrupção, a fome, a doença, as guerras, não é? Então a gente está vendo as guerras aí que está acontecendo, morrendo pessoas, influenciando na política, influenciando na economia, influenciando no nosso viver diário, no nosso dia a dia. Tudo isso são coisas desse mundo em que nós estamos inseridos. Mas para que a gente possa entender qual é o nosso papel nesse mundo, qual é a posição de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos que olhar para esse mundo com os mesmos olhos que Deus olha para esse mundo. Nós temos que olhar para esse mundo da mesma forma que Deus olha para esse mundo. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tem algo que nós precisamos saber aqui nesse versículo, que é uma frase bem curta. Sabemos que somos de Deus. É algo que nós precisamos saber. É algo, irmãos, que nós temos que estar convictos. É algo que não pode haver dúvida nem no meu coração e nem no seu coração de que nós somos de Deus. Mas a frase continua: e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui é a maneira que Deus vê e afirma para nós que esse mundo não pertence a nós. E que mundo é esse que ele está falando? Não é um lugar físico criado por Deus. Esse lugar físico a Bíblia nos chama de cosmos, a natureza, esse mundo criado por Deus. Mas um sistema moral, um sistema de governança, que esse mundo, esse sistema, esse aion, que é o mundo no grego, que é governado e que pertence a Satanás. É sobre esse mundo que nós precisamos nos separar. João 12:31, o próprio Senhor Jesus fala que o príncipe desse mundo será julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. E ele fala que esse mundo precisa ser julgado. Efésios 2, 1 e 2, versículos bem conhecidos conosco, de nós, nos diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor Deus olha para esse mundo e vê um mundo de pessoas mortas espiritualmente. Mortos espiritualmente. Esse mundo que nós vemos aí com as pessoas correndo, brincando, se divertindo, se distraindo, Deus olha para essas pessoas como mortos espiritualmente. Versículo 2: no quais outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe da potestade do ar? Aquele que atua nos filhos da desobediência. Satanás, o maligno. O Senhor, quando fala que o mundo jaz do maligno, ele não podia trocar essa palavra para Satanás, o mundo jaz de Satanás ou de diabo, mas ele fala do maligno porque o Satanás fala daquilo que ele é, daquilo que lhe é próprio. Ele é mau. Satanás é perverso. Satanás governa o mundo com aquilo que ele é realmente, com a sua natureza, com aquilo que lhe é próprio. O pai da mentira, o pai do engano, da corrupção, de tudo aquilo que é contrário a Deus.
Os irmãos podem falar, o irmão está sendo muito duro. Irmãos, é bem pior do que eu possa descrever com palavras para vocês. Esse mundo não quer que nós sejamos vivos no Senhor Jesus Cristo. Satanás não nos quer ver liberto desse mundo. Satanás quer ver todas as pessoas subjugadas nesse mundo. Satanás tem prazer em ver o homem sofrer, o homem se acostumar com o sofrimento. A gente olha para as pessoas no mundo, aqueles que ainda não creram, estão sofrendo. Aí você pergunta para ele, ei, está tudo bem? Está tudo jóia? Ah, está bem, tá, vamos lutando, vamos correndo atrás e tal. Aqueles jargão, se Deus der saúde para nós corremos atrás das coisas, vamos fazer e as coisas, e sofrendo. As pessoas se acostumaram a ser subjugadas e a sofrerem nesse mundo. Segunda Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, estão cegos. E aqui a palavra diz que ele é o Deus minúsculo, o Deus desse século, o Deus desse mundo, aquele que governa esse mundo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Irmãos, esse mundo é tão terrível que a morte é normal. Mas eu quero dizer, não a morte física. A morte física é um fim do nosso período nessa terra. Mas o morrer espiritualmente. E o que isso quer dizer? Falta de amor, falta de empatia, falta de respeito pelo ser humano, falta de valorizar a própria vida, falta do outro, o próximo, não valorizar a vida do próximo, do seu ser humano, tratar o dom da vida com banalidade. Eu estou falando algo para os irmãos que os irmãos não sabem. Mas graças ao Senhor, o Senhor fez para nós que cremos no Senhor essa luz brilhar. Nós não estamos mais cegos pelo Deus desse século. Essa luz brilhou para nós. E no dia que essa luz brilhou, nós fomos libertos de todo esse sistema perverso de Satanás desse mundo. Esse mundo, que eu digo aqui, esse sistema, acabou para nós? Não, ele não acabou. Nós fomos tirados dali. Esse sistema continua como uma engrenagem funcionando? Continua funcionando. E a todo vapor. Mas agora nossos olhos foram abertos. Foi colocado um óculos espiritual em mim e você, para que a gente possa ter um entendimento, o discernimento do que esse mundo é. Para que nós possamos, à luz da palavra de Deus, ver como Deus vê esse mundo. Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 1:13 e 14. Diz que nós fomos libertos desse império. Fomos tirados desse império de forma espiritual e transportados para o reino do Filho do teu amor. Quando a luz do Evangelho brilhou para mim e para você, nós fomos libertos. Eu acho interessante que a palavra fala que nós fomos transportados, porque no dia em que nós tocamos no amor do Senhor, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, nós não fizemos nada para merecer isso. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós cremos, essa luz brilhou para nós, abriu os nossos olhos e nós fomos transportados. Algo transportado é algo que você pega aquela coisa ou objeto e não faz nada. Você só é transportado para o reino do Filho do seu amor. Mas para isso foi pago um preço. Um alto preço. 1 Coríntios 6:20 diz que foi pago um preço por nós. E esse preço foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha um preço baixo ou alto?
eu acho o preço mais alto pago pela humanidade. Daí a importância de Deus nos tirar desse mundo, para que a gente possa viver uma outra realidade. Se fosse algo simples, o preço seria baixinho. Algumas moedas de prata. Mas é algo tão duro, tão importante na vida do cristão, tão vital para nós que fomos tirados, que o preço foi o preço mais alto pago pela humanidade. Nós fomos redimidos pelo sangue. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Quem é que quando compra alguma coisa, você vai lá na loja, compra uma roupa, uma blusa, sei lá, alguma coisa, você compra e deixa lá. Ninguém faz isso, não é verdade? Aquilo que você compra, você quer levar para você. Você quer tirar da loja e levar para sua casa, você quer usar. O Senhor Jesus nos comprou e da mesma forma Ele quer nos tirar desse mundo. Não quer que nós permanecemos nesse mundo. Existe um princípio, os irmãos conhecem a história do povo de Israel lá em Êxodo. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos. Êxodo 12, a partir do versículo 6, diz assim: aqui é a instituição da Páscoa. A Páscoa é instituída, o povo estava no Egito, e Deus estava tirando o povo do Egito. Faraó, doido de raiva, vamos dizer assim, porque estava perdendo tudo aquilo que ele tinha conquistado por meio do povo de Israel. E aqui Faraó tipifica Satanás, e Egito o mundo. E esses versículos falam como é que as horas que antecederam a saída do povo do Egito. Versículo 6. Diz: os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, e imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, no finalzinho da tarde, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e erva amassada o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis até pela manhã, e o que porém ficar pela manhã, queimá-los-ei. De maneira que o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, e a Páscoa do Senhor. Aqui está falando sobre a última praga, aquela que matou os primogênitos na terra do Egito. Todo primogênito foi morto na terra do Egito, menos aqueles que imolaram o cordeiro e passaram o sangue na verga da porta. O anjo da morte, quando passou naquela noite terrível, ele não olhava lá dentro da casa se era uma família boa, se era uma família pobre, se era uma família rica. Ele não olhava se tinha filhos primogênitos que honravam a mãe ou o pai. Ele não olhava a condição social. Ele não olhava se você era bom ou ruim, se você tinha feito coisas boas ou não, quanto você tinha na conta, nada disso. Ele só olhava o sangue. Se tinha o sangue, ele passava. Mas se não tinha o sangue, ali havia morte. Ou seja, o sangue é o sangue que nos redime. O sangue é o preço que foi pago para que nós possamos sair do Egito, sair do mundo. Mundo de morte é esse. E olha como é astuto esse mundo. Se a gente olhar para a figura de Faraó como Satanás, os irmãos conhecem, né, aquela passagem, as 10 pragas, tudo aquilo. Moisés e Arão vai falar com ele e ele tenta negociar com Moisés e Arão a saída do povo. Primeiro ele diz: vai os homens fortes, deixa aqui as mulheres, as crianças, o gado. Depois ele diz: não, vai os homens e os velhos. Ele está negociando com astúcia a saída do povo.
Porque ele sabe que se ficar algo de valor ainda no mundo, as pessoas voltariam. Qual é o pai de família que sairia e deixasse a mulher, a esposa e os filhos? Não é? Como é que o povo sairia para o deserto sem ter o que comer, sem ter o que beber? Facilmente eles voltariam, sem o seu gado, sem aquilo tudo. Mas Faraó negociava com Moisés e com Arão, mas Moisés e Arão não batiam o pé. Precisava sair tudo. Lá em Êxodo 10, Êxodo 10, versículo 9, diz assim: respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com o nosso rebanho, e com o nosso gado. Havemos de ir porque temos de celebrar uma festa no Senhor. Moisés falou para Faraó: nós vamos sair com tudo que é nosso, com tudo aquilo que nós conquistamos. Por quê? Porque ele sabia que se ficasse algo de valor, certamente eles queriam voltar para trás. Pensando na nossa realidade hoje, nós estamos vivendo uma vida de filhos de Deus, tentando viver uma vida separada, mas muitas vezes nós temos tantas coisas de valor no mundo, que nós estamos sempre indo e voltando para buscar. A astúcia de Satanás. Se você tiver algo de valor no mundo, você vai voltar para buscar. A palavra diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Faraó tinha uma outra astúcia. Êxodo 8, versículo 25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Ou seja, venha adorar o seu Deus aqui, no mundo, no Egito. Olha como é que era a cabeça do Faraó. Adora a Deus aqui, que tem tudo, vocês têm comida, tem todas as coisas, adora a Deus aqui. Tenta adorar a Deus dentro de uma boate. Tenta adorar a Deus numa festa do mundo qualquer. Não vamos longe, não. Tenta adorar a Deus em frente à televisão, no jogo da Copa do Mundo. Você está, ó Senhor Jesus, o cara chuta lá, Senhor Jesus. Não é assim? É coisa simples, irmãos, mas é mundo. Olha como é que é a astúcia do inimigo de Deus. É pecado assistir um jogo de futebol? Não é não. Mas tenta adorar a Deus dentro de um estádio de futebol. Lá é uma terra que não nos pertence, é um lugar que não nos pertence mais. Nós fomos tirados daqui. Nós não temos por que achar uma justificativa de que eu vou no mundo para trazer os que estão lá. Não é isso. Eles têm que vir até nós. E vindo até nós, os olhos das pessoas serão libertos, serão abertos pela luz do Evangelho. Outra astúcia de Faraó está em Êxodo 5, versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Aqui é o cuidado do mundo. O que Faraó fez? Tirou a palha do povo para que eles pudessem fazer tijolos. Ele fornecia a palha. Mas aí o que ele fez? Ele tirou a palha e começou a cobrar do povo a mesma quantidade de tijolos. Agora, se o povo tinha um tempinho para ouvir a palavra de Deus, para ter comunhão, para cantar, para estar junto, já não tem mais, eles tinham que trabalhar mais. Os irmãos que trabalham, aqueles que têm empresas, que estão no mercado de trabalho, que estão vivendo a vida aí, quero perguntar uma coisa para os irmãos.
Vocês estão sentindo que está mais difícil ganhar o dinheiro? Que tem que trabalhar mais para ganhar o mesmo dinheiro? Parece que dá um passo para frente e dois para trás. Os irmãos estão percebendo isso? Como é que está o mundo hoje em dia? Não é, irmão Renato? Não parece que está assim? A gente tem que trabalhar muito mais. A gente tem que fazer mais coisas. A gente tem que exige muito mais de nós para que a gente possa fazer e chegar num caminho. Astúcia de Satanás lá no mundo. Tirar o nosso tempo de adoração. Ah, mas eu estou trabalhando, irmão. Eu estou cuidando da minha família. É legítimo? É legítimo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. O povo, quando saiu do Egito, eles não saíram do mundo só. Eles foram tirados de um sistema. Logo depois que eles saem, eles vão para onde? Para o deserto. O deserto é um lugar onde não tem nada. Mas Deus tirou eles de um sistema e levou para um lugar. Isso aqui tem um princípio que me deixou, sim, coração apertado diante do Senhor. Nós olharmos para esse mundo como um lugar, como um deserto. Nós estamos num lugar, precisamos estar nesse lugar. Mas não compartilhamos desse sistema moral. Nós não vivemos mais no mundo moral. Nós não estamos mais à mercê desse sistema perverso. Mas aí a gente tem que pensar, mas como é que eu faço isso aí? Mesmo eu crendo, ainda estou à mercê disso. É possível, irmãos, mesmo crendo, amar o mundo. 1 João 2,15, 17, o Senhor diz, não ameis o mundo. Essa palavra diz que é possível você, mesmo sendo um filho de Deus e crendo na palavra de Deus, ainda ter o seu coração no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ameis o mundo. E nem as coisas que estão no mundo. Esse mundo é atraente, irmãos. Esse mundo não é feio. A gente muitas vezes olha para esse mundo sem os olhos de Deus, vê esse mundo colorido, barulhento, instigante, atraente, sedutor, bom de estar. Tem muita coisa nesse mundo que nos atrai, que ganha o nosso coração. Daí a importância de nós olharmos para esse mundo com os olhos de Deus. Paulo, lá em 2 Coríntios, faz um paralelo interessante aqui. Queria ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 17. Ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queria ler o versículo 17 com os irmãos, vamos ler junto? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu
retirai-vos do meio deles. A palavra é bem clara conosco, irmãos. Retirai-vos do meio dele. Aqui o Paulo está fazendo um paralelo e colocando coisas que são totalmente contrárias. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? E aqui ele diz: que união do crente com o incrédulo? Que comunhão da luz com as trevas? E todas essas coisas é um jugo desigual. Por que é desigual? Porque nós somos forasteiros desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo mais. Lembra do início? Foi pago um preço para que nós pudéssemos ser tirados, separados desse mundo. E a gente pensa, mas do que eu preciso separar da minha vida ainda nesse mundo? Nós podemos pensar em infinitas coisas, trabalho, relacionamento, todas as coisas que estamos inseridos na sociedade. Mas antes da gente pensar em algo específico, nós devemos pensar em duas coisas: o nosso coração e o nosso espírito. Repito, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O nosso espírito, a palavra diz que lá em 2 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não é assim? Então todas as vezes que nós que já cremos no Senhor, nós fechamos os nossos olhos com sinceridade, invocamos o nome do Senhor e nos voltamos na presença do Senhor, automaticamente nosso espírito está sendo um com o Senhor. Para nós que fomos retirados, cuidar do nosso espírito tem essa simplicidade no cuidar. Mas e o nosso coração? Como é que eu tiro o meu coração do mundo? A palavra diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Você fala, eu não amo, eu não gosto, mas se te oferecer, que mal tem? Não é pecado, mas é mundo. E nós precisamos de duas coisas para tirar o nosso coração do mundo. Primeiro, a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é algo que nos dá discernimento desse mundo. Mas eu quero dizer algo para os irmãos sobre a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Mas não ler a palavra de Deus num versículo que você vai postar no grupo ali, e aquele versículo bom, versículo, que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos confortar, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é realmente todas essas coisas. Mas para que a gente possa ter discernimento desse mundo, nós precisamos de profundidade da palavra de Deus. Precisa de intimidade com o próprio Deus, para que você possa entender qual que é a perspicácia de Satanás, que é o nosso inimigo e o inimigo de Deus. A palavra diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, ele está sempre nos acusando. Dia e noite, ele não dorme, tem sempre uma cilada contra nós. Mas se nós formos superficiais quanto à palavra de Deus, nós não vamos ter discernimento disso. Vocês lembram da tentação de Jesus? Satanás ofereceu o que para Jesus? Subiu no monte lá e falou para ele, está vendo esses reinos da terra aqui, tudo que você está vendo? Se você me adorar, eu te dou tudo. É dele. Satanás tentou o próprio Jesus. Ele não vai tentar eu e você? Será que nós estamos alheios a isso? Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração do homem. Nós temos que permitir que essa palavra penetre no nosso coração. Quando fala de uma espada, a espada quando corta, ela separa. A palavra de Deus traz separação entre nós e o mundo. A palavra de Deus traz separação no nosso coração daquilo que nós amamos e daquilo que nós não amamos.
A palavra de Deus, quando penetra no nosso coração dessa forma, ela traz luz para mim e para você, fala, olha, você está amando isso aqui, isso é mundo. Nos dá o discernimento do que é o mundo. Por isso eu falo para os irmãos, nós precisamos ler a palavra, mas nós temos que também que ter sede por entender a palavra de Deus. Não pode ser simples, superficialmente só. É bom o contato com a palavra, é saudável, mas nós não podemos ficar tomando leite a vida toda. Precisamos de algo sólido para que a gente possa discernir o que é o mundo. Uma outra coisa que guarda o nosso coração é a nossa mente. E uma mente renovada. O que é uma mente renovada? Uma mente que pensa segundo a palavra de Deus. Uma mente que conhece a palavra de Deus e por conhecer a palavra de Deus, pensa dessa forma. Romanos 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a sua mente é velha, você está conformado. Sabe aquela frase aí, está pensando dentro da caixinha? Você está conformado. Conformado. Parece que está tudo bem, mas o seu pensamento está velho. O seu pensamento está conformado àquilo que Satanás quer que você pense. Você está aceitando aquilo que Satanás está te oferecendo sem perceber. Não vos conformeis, não deixais tomar a forma. Para tomar a forma tem que fazer o quê? Tem que espremer, tem que amassar, tem que conformar, né? A forma de bolo, você conforma ali, a forma pode ser quadrada ou redonda, ali toma a forma. Mas não há outra maneira de fugir disso se não houver a palavra de Deus. Não tem como renovar a nossa mente se nós não tivermos contato com a palavra de Deus. Eu peço, Senhor, renova minha mente, Senhor, renova minha mente. Mas você não lê a palavra de Deus, você não conhece o que está no coração de Deus. E o Senhor nos deu uma promessa para todos aqueles que cremos, que nós temos a mente de Cristo. Nós temos condições dentro de nós, no nosso espírito e nas nossas mãos aqui, de renovar a nossa mente. Eu acho que, estou falando de mim mesmo, irmãos. Por conversar com as pessoas, por conhecer um pouco, muitas vezes por curiosidade, que a maneira mais triste de um homem ser conformado neste século é ele estar dentro da igreja, frequentando as reuniões, frequentando os cultos, mas com a mente religiosa, com a mente velha, preso em tradições, preso em conceitos, preso em tudo aquilo que nos afasta do Deus vivo. Presos em não perdoar, presos em não conhecer a vontade de Deus, presos em orgulho próprio, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, na dureza do nosso próprio coração. Irmãos, essa palavra não é uma palavra para ser dito manso, os irmãos me perdoem, por causa da seriedade dessa palavra. O Senhor não quer que nós vivamos com um pé lá, o outro aqui, em cima do muro. Existe uma história que Satanás disse que aqueles, eu não sei a história direito, mas diz que aquele que está em cima do muro, com o pé no mundo ou lá, ele não se importa com ele. Ele não se preocupa com aquele que está na dúvida, porque já é dele. Aquele que está na dúvida já é dele. Nós temos que falar de alguns princípios com os irmãos agora. O primeiro princípio, para que a gente possa sair desse mundo, que é as coisas que o mundo considera impróprio para o cristão. O mundo estabelece um padrão para mim e para você, irmãos. O crente pode fazer isso? O crente pode fazer aquilo? Ele estabelece um padrão. Esse é o padrão do mundo. O crente está lá no show, lá, vendo o cantor e dançando aqui lá, mas o crente pode vir aqui? Padrão do mundo. O crente pode vestir tal roupa? Mas o crente fez esse tipo de negócio comigo?
Ah, mas o crente falando dessa maneira, vocês já ouviram isso? Com certeza. Esse é o padrão que o mundo estabelece para nós. Esse é o mínimo padrão que nós temos que ser prudentes na nossa vida. Uma vez que ele olha para mim e para você e fala, mas o crente pode fazer isso, você já foi reprovado por ele. Pensa como é isso. Você está lá no mundão, mas você não é crente, senhor? Eu sou crente, graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo me salvou. Mas crente pode fazer isso? E aí, você engole seco, né? E fala, puxa vida. Esse é um princípio importante. 1 Pedro, capítulo 2:12, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que fala contra vós outros, como malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Um segundo princípio do que é mundo em nossas vidas: coisas que são incompatíveis com o nosso Senhor Jesus. Tudo aquilo que é incompatível com o Senhor Jesus. O Senhor foi crucificado na cruz, humilhado, cuspido, bateram nele, zombaram dele, tudo na cruz por cada um de nós. Como é que você olha para a cruz de Cristo? Gálatas 6,14, Paulo diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Tem outra passagem da Bíblia que diz que quer vivamos ou quer morramos, sejamos do Senhor Jesus Cristo. Você tem olhado para esse mundo como o mundo que crucificou o nosso Senhor Jesus? Ou você olha para esse mundo com a alegria falsa e passageira que esse mundo oferece para mim e para você? Nós olhamos para esse mundo com aquela cruz que para nós foi salvação, mas que para o Senhor foi um cálice amargo de maldição, um preço dolorido. Quem crucificou o Senhor Jesus foi o mundo, foi as pessoas, foi o sistema que crucificou o Senhor Jesus. Tudo aquilo que é incompatível com o Senhor. Eu queria dizer para os irmãos 4 coisas que esse mundo nos impõe, que é incompatível com o Senhor. São 4 P's: possuir, poder, prazer e parecer. Tudo com P, 4 P's. Possuir, a busca pelas riquezas desse mundo. Como é que o mundo nos impõe hoje? É imposto, você tem que ter sucesso na sua carreira, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer isso, adquirir tudo o que você puder, tudo que você conseguir, seja passando por cima do outro ou não, para que você tenha sucesso, seja uma pessoa notada dessa forma. Poder, o orgulho e a vaidade do homem. O homem quer subjugar o outro, quer ser melhor do que o outro, quer governar o outro. Prazer, bebidas, drogas, sexualidades, entretenimento, diversão. Não é assim no mundo? E parecer. Uma vida de parecer aquilo que você não é, de hipocrisia, de falsidade. No mundo você pode parecer ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa que tem empatia, você pode parecer ser uma pessoa esperta, você pode parecer ser uma pessoa inteligente, toda essa aparência. E o mundo nos obriga muitas vezes a ser assim. Parecer. Tudo isso são coisas incompatíveis ao nosso Senhor Jesus. Terceiro ponto: coisas que apagam a nossa vida espiritual. Aqui tem uma lista tremenda, mas nós não vamos falar de muita coisa não. Tudo aquilo que tira o desejo de você orar. Você já ficou 2, 3 dias sem orar?
Se você ficar 2 dias sem orar, ficar o resto da semana é facinho. Não pensa você não, mas para voltar para trás. Sabe aquela oraçãozinha, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, sabe de tudo, entrego minha vida no Senhor, vazia. Aí você vai lutando. Ou muitas vezes você fala, Senhor, a mesma oração de ontem, é os mesmos problemas. Tudo aquilo que nos impede de orar é mundo. Tudo aquilo que tira o nosso interesse pela palavra de Deus é mundo. Tudo aquilo que tira o gosto da palavra. Tudo aquilo que nos impede de dar testemunho que somos filhos de Deus. E tudo aquilo que tira de nós o sabor de estar na presença de Deus. Quarto item. Tudo aquilo que nos impede de mostrar que somos cristãos. Você já teve uma situação que você ficou engasgado, aí a pessoa está falando algo ali, você não consegue falar, e aquilo vai te sufocando, aí você vai rindo sem graça, aquele sorrisinho amarelo, mas você não consegue dar testemunho, não consegue falar que você é um cristão. Muitas vezes, aquilo que nos impede de dar testemunho por conveniência, um negócio, um trabalho, uma situação qualquer. Salmos 1, versículo 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Todas as vezes que você aceita o conselho de um ímpio, que você se detém no caminho dos pecadores, ou se assenta na roda dos escarnecedores, você vai ser impedido de dar testemunho de que você é um filho de Deus. Sabe aquela rodinha de amigos, você está lá sentado, começa a falar uma besteira, o outro emenda com o outro, dá uma piada, aquela coisa, você fica ali, puxa, isso aqui não é para mim. As irmãs, num salão, em qualquer lugar, seja o ambiente que for, que surge essas coisas impróprias, você fala, puxa vida, que ambiente ruim. Tiago 4,4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, assim de forma bem resumida, aí vai da experiência de cada um de nós. O entendimento, o discernimento do que é o mundo. O que esse mundo representa, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Isso vai dar um marco, um divisor para nós da maneira que a gente vive nesse mundo. Se a gente olhar na Bíblia, até quando a gente faz uma mensagem dessa, está preparando, são tantas referências que falam de sair do mundo, tirar do mundo, não se contaminar com o mundo, as impurezas, que a gente tem que escolher, porque é um assunto que é vasto na palavra de Deus. E quando é dessa forma, Deus fala muito, é porque Ele quer muito que nós estejamos separados desse mundo. 2 Coríntios 6,18 diz, e eu vos serei pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que o Senhor está fazendo uma promessa para mim e para você. No versículo 17 ele diz, saí do meio deles. No 18 ele diz para nós que Ele será o nosso Pai, e que Ele será o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai. El Shaddai, El quer dizer Deus, Shaddai é aquele que provém todas as coisas, que emana todas as nossas necessidades. Ou seja, aquele Deus que vai suprir todas as nossas necessidades. Sai do meio deles, que Deus era Pai para nós, e nós seremos como filhos e filhas. Salmos 27:10 diz assim, porque se seu pai e sua mãe te desampararem, o Senhor o acolherá. Salmo 73:26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
são promessas do Senhor. E eu queria ler com os irmãos, para a gente encerrar, 1 João 5, versículos 4 e 5. Vamos ler com o espírito forte, irmãos. Amém? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Quem é o que vence o mundo? Não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É possível vencer o mundo. Nós temos todas as coisas para vivermos uma vida separada, uma vida de santidade. Santo quer dizer separado. Separado é aquele que foi tirado dali. Nós fomos tirados desse lamaçal que é esse mundo, irmãos. Esse mundo terrível realmente. Que o Senhor nos dê luz com tudo aquilo que é esse mundo. Para que a gente não possa ir passear lá de vez em quando. Vou dar uma idinha lá, daqui a pouco eu volto. A gente só vai tirar esse conceito, renovar a nossa mente, quando nós tivermos realmente discernimento do que é o mundo, da onde o Senhor nos tirou. Vamos fazer uma oração, depois a gente reúne em pequenos grupos, que os irmãos possam completar essa palavra. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós somos gratos a ti por ainda falar conosco, Senhor. Sem a tua palavra nós seríamos consumidos, nós não estaríamos aqui. É por causa da tua palavra que hoje nós estamos diante do Senhor, Pai. Continua falando conosco. Ainda ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos ver qual é a nossa herança e tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, Senhor. Que a tua graça seja abundante, que a tua igreja, Senhor, que todos nós possamos tocar no amor de Deus e na comunhão do Espírito, porque nós amamos a ti e a tua palavra. Louvado seja o Senhor.